Bom dia, gente peregrina. Vamos a mais um vídeo da série A Bíblia Toda, Verso a Verso. Dessa vez o terceiro vídeo da série sobre Gênesis 2, 4b até 3, 24. Já gravei 2 vídeos sobre a série. Esse é o terceiro vídeo. E sem mais delongas, vamos olhar o texto hebraico. Vamos lá. Aí está, Gênesis 2, 8. E plantou Yahvé Elohim um jardim em Éden, ao oriente, e colocou lá o homem que ele fizera. E fez brotar Yahvé Elohim do solo todas as árvores, agradáveis para olhar e boas para comer. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim. Aqui eu só chamo a atenção, na segunda linha, veja que você tem a palavra, a terceira palavra ali, vetov, boa para comer, boa para comer. Na última linha, também a terceira palavra, se você olhar é a mesma palavra, tá vendo? Tov. E as Bíblias traduzem como bem. A mesma palavra em cima, cujo sentido é claramente algo que é bom, algo que é tomado como sendo bom, ou seja, a árvore então é boa para comer. Embaixo, os tradutores traduzem como bem, árvore do conhecimento do bem e do mal, mal com L. Não é assim que eu compreendo. Vamos então à interpretação desse texto, segundo a minha opinião. Vamos lá. Muito bem, aí está. Vejam que a primeira coisa que a divindade faz é plantar um jardim. Ele pensa num lugar específico. Ele não vai colocar o homem na terra diretamente, na Adamá, no país criado. Ele planta um jardim. E nesse jardim, então, ele coloca o homem que ele fizera, que ele moldara da Adamá. Essa expressão, jardim do Éden, é como a gente a compreendeu aqui, né? Por conta das nossas versões. Tudo bem, mas deve-se compreender que na narrativa, Éden é imaginada como se fosse um lugar. O Jardim de São Paulo, o Jardim de Vitória, o Jardim de Cuiabá, o Jardim de Palmas, o Jardim de Natal. Não é do Éden, assim, num sentido não geográfico. Quem escreve o texto imagina um lugar. E esse lugar é indicado genericamente, né? É o jardim ao Oriente. Agora, ao Oriente de onde? Certamente de onde o texto está sendo escrito e dirigido aos leitores. Então, se esse texto está sendo escrito, como eu imagino, em Jerusalém, para os ouvintes de Jerusalém, então ao Oriente de Jerusalém, não é isso? Há discussões na literatura com relação a isso. Eu indicaria um autor, Magnus Ottosson. Vou tomar o cuidado de colocar o artigo dele, a indicação do artigo dele na nota de rodapé, a despeito de que, na informação do vídeo, a despeito de que o artigo não está disponível, é um artigo pago, mas é um pesquisador que, em determinado congresso lá em Israel, defendeu a tese de que Gênesis 3 se refere, 2:3 se refere a Judá. Tudo o que ali ocorre se refere única e exclusivamente a Judá. O que eu digo de Gênesis 1 é a criação de Judá. Magnus Ottosson diz exatamente de Gênesis 2, Gênesis 3. De resto, ele vai fazer uma interpretação diferente da que eu faço,
Mas essa percepção dele é importante. Ainda, no entanto, que Gênesis 2 e Gênesis 3 se refira, como com certeza se refere, na minha opinião, concordo com Magnus Ottosson, a Judá, e não poderia ser diferente, Judá não é o Éden. A narrativa vai deixar clara que o auditório que ouvir esta narrativa entenderá que ele está em Judá porque foi expulso do jardim. Então você não pode perder isso de vista. O texto de Gênesis 3 é uma narrativa mítico-literária, como é o texto de Gênesis 1. Significa que cada personagem da narrativa representa determinado grupo social, determinado acontecimento, determinada prática que está ocorrendo no mundo por trás do texto, no mundo do escritor, no horizonte de produção do texto. Então, Gênesis 1, Adão é o rei, a criação é a instalação de Jerusalém, os filhos do rei são a população, assim por diante. Gênesis 2:3 também é um texto, uma narrativa mítico-literária. O jardim é o lugar de onde a população judaíta foi expulsa por conta do pecado de seus pais, Adão e Eva, que na narrativa é para ser interpretada de forma literal. Os ouvintes da narrativa são Adão e Eva expulsos do Éden. A situação dos camponeses, isso vai ficar claro, que tem que trabalhar com dor no trabalho, com suor, com fadiga, e das camponesas, que tem dor no parto, que tem desejo sexual pelo seu marido e que é dominada pelo seu marido, são a aplicação imediata do movimento das personagens. Adão representa os camponeses de Judá e Eva representa as camponesas de Judá. E Yahvé, naturalmente, representa os sacerdotes. Então, quando a gente for ler essas narrativas, a gente não pode ficar borboleteando como se esse fosse o mundo verdadeiro no mundo das personagens. O mundo verdadeiro é o mundo do escritor e dos destinatários do texto, não das personagens. Mas o que quer que esteja acontecendo no mundo do escritor e das personagens, dos destinatários, a gente capta pelo movimento dos personagens, entende? É como se você, olhando para a narrativa, você coloca a narrativa assim, mais ou menos, na sua frente, pela narrativa você está vendo o que está acontecendo lá atrás. Mas os acontecimentos estão aqui transmutados para o mundo das origens. Então, Adão e Eva não são Adão e Eva. Você tem que olhar como se fosse um retrovisor e olhar lá para trás. Quem é Adão e Eva? Adão e Eva são os camponeses. Você tem que olhar para a terra amaldiçoada, que agora o camponês tem que lavrar com o suor do rosto, e verificar, que terra, que maldição é essa que Adão está sofrendo? Aí você olha lá para trás, é o trabalho do camponês. Ou seja, a narrativa não te leva para mundo verdadeiro nenhum. Nada na narrativa tomado enquanto mundo à parte é verdadeiro, é mito puro. Mas enquanto mito é um espelho para a realidade. Eu aqui, inclusive, deveria ler. Recomendaria que você lesse o capítulo de mito no excepcional livro do José Severino Croato, As Linguagens da Experiência Religiosa. O livro tem um defeito muito grave porque ele confunde sagrado com divino. E isso prejudica inexoravelmente o livro. O livro deveria ser recolhido, corrigido e vendido de novo. Isso não vai acontecer, então, os bons leitores que façam a correção. Os bons leitores, porque no Brasil inteiro as pessoas estão lendo esse livro como se sagrado e divino fosse a mesma coisa, inclusive nas pós-graduações de ciências da religião. Mas, feita essa correção, o capítulo de mito do José Severino Croato é fantástico. Ele explica exatamente isso. Mito na Bíblia é a projeção no mundo das origens, das circunstâncias históricas, do momento em que o mito está sendo produzido, nada de arquetípico, nada de conversa mole para boi dormir, conversinha para criança, nada de contos e lendas dos irmãos Grimm, nada de uma verdade transbordante. Não, esquece essas baboseiras.
as circunstâncias político-teológicas são pelo redator do mito e na ótica do redator do mito, projetadas para o mundo das origens, encenadas com personagens do mundo das origens e depois voltam como uma carta normativa de comportamento e verdade. Mito na Bíblia é instrumento de controle social. José Severino Croato. Usado por muita gente que, na hora de lidar com o mito, usa o mito como se fosse conversinha boa para fazer as pessoas se emanciparem. Não. Mito na Bíblia não é nada disso. Então, é preciso se aproximar dessas narrativas, e da Torá praticamente todas, usando essas narrativas como espelho para a única e verdadeira realidade para a qual esses textos apontam, o mundo do escritor. Em se tratando da Torá, escritor. Não vai ter mulher escrevendo na Torá. Mas há textos perdidos pela Bíblia hebraica, fora do domínio do Templo de Jerusalém, que foram mulheres que escreveram, não tenho dúvida quanto a isso. Poucas mulheres autoras, mas há. Na Torá, chance zero. Então, temos essa situação. A Adamá produzida por Yahvé é a camada de solo arável que cobre terra e céu, do verso 4b. Terra e céu são Judá. Judá é coberta de uma Adamá. E nessa Adamá, Éden é produzida. Há intérpretes que tentam situar o jardim de Éden fora de Judá. Não faz sentido, porque céu e terra, criado na narrativa, é Judá. Não me arrimo aqui na minha autoridade pessoal, mas remeto você ao artigo do Magnus Ottosson, que eu citei, inclusive, na minha tese de doutorado. Para ele, Gênesis 2:3 é a criação de Judá e pronto. E na narrativa, sobre a Adamá, o solo, o chão, a camada de terra arável que cobre a Eretz, a terra de Judá, porque Eretz é a região e Adamá é o chão, o solo, a matéria sobre a qual você joga as sementes para que daí elas brotem. A árvore não brota da Eretz, a árvore brota da Adamá. Mas a árvore está na Eretz, porque Adamá recobre a Eretz. O texto diz que Éden foi colocada na Adamá. Então, na minha ótica, Éden é um lugar de Judá, de onde os camponeses estão expulsos. No final, inclusive, um querubim com espada flamejante guarda a entrada para que ninguém entre. Éden é o templo de Jerusalém. Na ótica do texto, Éden é o templo de Jerusalém, de onde os camponeses estão expulsos. Eles não podem entrar no templo de Jerusalém, são profanos. Só os sacerdotes, ou seja, só Yahvé pode passear pela viração do dia no templo de Jerusalém, na minha interpretação. Há outros intérpretes que consideram que é algum lugar na Babilônia. Não acho que a narrativa permita isso. Agora, é verdade. A narrativa é do período persa. As fronteiras estão fragilizadas e, eventualmente, superadas. Então, eu devo deixar sobre a mesa a hipótese de que, sendo sim projeção de algo concreto no horizonte de produção da narrativa, Éden, eventualmente, é um lugar mágico, um lugar sobrenatural, divino, fora de Judá. Mas não faz sentido. Não me parece, do ponto de vista teológico, fazer sentido. Qual é o lugar mágico, sagrado, onde Yahvé está? Para a Torá, só tem um lugar: o Templo de Jerusalém. Muito bem. O verso seguinte disse que nesse jardim toda sorte de árvores foi plantada.
Aqui a gente poderia fazer uma breve exposição dizendo que os impérios do passado tinham por hábito plantar jardins botânicos. A Assíria, a Babilônia, o Egito. Então, eles invadiam os povos, de lá recolhiam exemplares de animais e de plantas, traziam para os seus zoológicos e os seus jardins botânicos. Então, a prática de jardins não é nenhuma novidade no Império Persa. Mas há uma novidade, porque o Império Persa não destrói os povos e as nações que ele conquista. Ele incorpora a sua terra, o seu império. De modo que agora ele não precisa simplesmente pegar exemplares de plantas de outros países e levar para a Pérsia. O que a Pérsia faz é plantar jardins botânicos em todos os países conquistados. Então, ele conquista um país ali, ele funda uma sede local, tipo uma prefeitura de bairro, sabe, uma subprefeitura. Então, ele faz ali uma região administrativa e planta jardins com exemplares de árvores do império inteiro, flores exóticas, frutos exóticos do império inteiro. E há quadro de profissionais do rei para a manutenção desses jardins. Isso foi uma prática generalizada. Há uma teóloga, Nancy Cardoso Pereira, que fez um trabalho disso. Não tenho certeza se foi o trabalho de pós-doutorado dela, mas a gente poderia encontrar na internet. Caso eu encontre, eu vou colocar aí também nas informações do vídeo. De modo que esse jardim botânico representa a autoridade do imperador. Quem olha para aquele jardim botânico está vendo a figura do imperador. É como um monumento político. É daí, com certeza, que a ideia do jardim é tirada, né? Os jardins persas já estão espalhados pelo império. Muito provavelmente há um jardim persa na região administrativa da qual Jerusalém faz parte. A tese não é minha. Eu aqui só estou fazendo referência a essa tese. É muito provável, eu acho que faz sentido. O texto, então, continua. Todas as árvores frutíferas são plantadas nesse jardim, e isso espelha não uma realidade do passado. O texto de Jardim do Éden, Adão e Eva, é mito, isso nunca existiu. Adão e Eva nunca existiram, Jardim do Éden nunca existiu, esquece isso. Mas isso é uma função descritiva em chave traditiva, em chave tradicional, numa literatura mítico-literária, para representar fatos sociais que estão presentes no horizonte de produção do texto. E esses jardins estão lá, são jardins persas, que representam a autoridade do imperador. Muito bem, aqui eles são utilizados como matéria para pensar o lugar original onde Deus teria pretendido ter colocado o casal. Não pode ser o Templo de Jerusalém, porque o templo foi construído agora. Então, o jardim emula o Templo de Jerusalém na criação, assim como a tenda do deserto emula, também é mito, nunca aconteceu, emula o Templo de Jerusalém no Êxodo. Porque o templo tem que ser retroprojetado para que ele tenha valor metafísico, valor mágico, valor simbólico, valor ontológico, valor religioso. Mas você não pode pôr o templo na criação. Então, você o substitui por uma metáfora, o jardim. Você não pode pôr o templo no deserto. Então, você o substitui por outra metáfora, a tenda. Mas é o templo sendo retroprojetado desde as origens. Yahvé está desde as origens, então o templo tem que estar desde as origens, porque Yahvé só está no templo. Muito bem. Vamos avançar. O que mais é plantado no jardim? A árvore da vida. Isso é fundamental. Não podemos ler esse texto como cristãos, nem como judeus rabínicos. Esquece. Nós temos que nos reportar à teologia que está por trás desse texto. Por que Adão e Eva precisam comer da árvore da vida? Porque eles não têm vida, mas eles estão vivos. Então, o que a árvore da vida daria a eles?
Exatamente a mesma coisa que quer Gilgamesh na epopeia de Gilgamesh. Toda a epopeia de Gilgamesh é ele atrás da árvore da vida para que ele possa ressuscitar o seu amigo morto. Ele, no final da sua gesta, descobre onde está a árvore da vida, está nas águas da criação, afundadas nas águas da criação. Ele mergulha, vai lá, consegue pegar, e ele volta todo alegre porque vai ressuscitar o seu amigo. Mas, como é uma narrativa ficcional, e nas narrativas ficcionais as personagens fazem o que o escritor quer que ele faça para poder compor a narrativa. Por isso, os personagens fazem coisas idiotas nos filmes. E também por isso os personagens fazem coisas maravilhosas nos filmes. Tudo é o escritor, tudo é o narrador. Não há vida real em nenhuma narrativa. Gilgamesh não é real, a Árvore da Vida não é real, os trabalhos dele não são reais, tudo construto da mente do escritor. Então, Gilgamesh, depois de ser o herói, e ele é um herói extraordinário na epopeia, tem que fazer o papel do idiota que fica com sono e vai dormir no meio do caminho, encosta numa árvore e vai dormir. Bem filme de Hollywood, né? Aí uma serpente se aproxima, uma serpente se aproxima e rouba dele a folha da árvore da vida. E como ele é idiota, ele só trouxe uma folha, né? Muito bem, então aí o que ele aprende? Que os homens, na verdade os mesopotâmicos, nascem para morrer. A vida não continua perpetuamente. Pois bem, o texto do Éden tem esta mesma pretensão mitológica. Quem está inventando este mito, com função política para controle dos camponeses, diz para os camponeses que morrem, que são mortais, que o plano de Yahvé ao criá-los, porque Adão e Eva representam os camponeses, era que eles não morressem nunca, viveriam para sempre. No Éden, inclusive. Então, lá está a árvore da vida que tem esta função. Se Adão e Eva comerem da árvore da vida, do seu fruto, nunca morrerão. Que maravilha, hein? Que maravilha. Você já viu que papel aceita qualquer coisa, né? Mas também nada é de graça. Deus coloca outra árvore, Yahvé Elohim coloca outra árvore no jardim, dessa vez a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Assista o vídeo inaugural sobre Gênesis 2:3, que é uma apresentação geral da primeira parte, e eu farei o segundo, e você verá que esta tradução, árvore do conhecimento do bem e do mal, para mim está errada. É a árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim. 2 versos antes, não versículos, no mesmo versículo, mas 2 versos antes, esta palavra tov, que é bom, uma coisa boa, um acontecimento bom, até uma propriedade, um bem, é algo concreto. Foi assim traduzida pelo seu tradutor. Uma árvore boa para se comer, é uma coisa boa. As árvores frutíferas, né? A pessoa olhava, Adão e Eva olhavam e viam que era boa para comer e era bonito de ficar olhando, né? Desejável ao olho. É assim que os pomares são, né? Você olha aquilo é lindo, você fica com vontade de ficar olhando, mas aí dá água na boca, você vai lá e come, dá desejo de comer. A árvore do conhecimento, do Tov e do Ra, tem esse sentido. Se você come da árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim, você passa a conhecer, a experimentar, a saber o que é bom e o que é ruim. Mas isso não é bom? Não é bom que uma pessoa saiba o que é bom, o que é ruim? Depende. Saber o que é bom, o que é ruim, é repetir o que alguém diz para ela que é bom e que é ruim? Por exemplo, vamos na jugular. A sociedade brasileira deve aprender de sexualidade com a mente tacanha, pervertida, perversa, hipócrita de um fundamentalista evangélico?
é esse fundamentalista evangélico, que não sabe somar 2 mais 2, não entende nada do que lê na Bíblia. É essa mente tacanha, perversa e má que vai decidir para o povo brasileiro o que é bom e o que é ruim em matéria de sexualidade? Não. Vai ele para o inferno. Quem deve decidir o que é bom e o que é ruim em termos de sexualidade é o próprio povo brasileiro. Eu decido o que é bom e o que é ruim em matéria de sexualidade. Isabel decide o que é bom, o que é ruim em matéria de sexualidade. Nós não vamos perguntar a nenhum mentecapto fundamentalista o que é bom e o que é ruim. O que esse texto está querendo dizer é que Adão e Eva têm que fazer o que é bom e o que é ruim. Ou seja, fazer o que é bom, não o que é ruim. Mas quem vai decidir o que é bom é quem plantou a árvore. No mito, é Deus. Que é como o mentecapto infeliz, sacripanta do fundamentalista evangélico, diz, né? Deus abomina a sexualidade. Você não tem ideia do que ele faz por trás das 4 paredes. Não se engane com essa gente. Mas é mito. Não tem Yahvé nenhum, não tem Adão nenhum, não tem Eva nenhuma, não tem árvore da vida nenhuma, não tem árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim, coisa nenhuma. Isso é uma narrativa política para controlar a consciência dos camponeses. Os camponeses têm que acreditar que o sacerdote está dizendo, não faça isso porque isso é ruim, e faça isso porque isso é bom, é Deus que disse. Disse nada. Nada do que você acredita que é bom porque Deus disse. Nada. Esquece. Nada. Absolutamente nada. São os líderes religiosos. Os mal intencionados e os bem intencionados. Os bem intencionados também. Ame o seu irmão porque Deus gosta. Deus gosta dos colarinhos, isso é mito. Ame o seu irmão porque isso é necessário para a comunidade. Mas meteu Deus no meio, saia fora. Não, saia fora. Ah, mas a pessoa é boa. É boa, mas boas intenções levam você para o inferno. As boas intenções levam você para o inferno. Então esquece esse negócio de fazer as coisas porque Deus disse, ou não vai fazer porque Deus disse. É manipulação. Manipulação de consciência. De gente boa e de gente ruim. É manipulação. Não se torna manipulação porque é um sacripanta fundamentalista. É manipulação também quando é um cara bom. Meteu Deus no meio, está te manipulando. Então sai fora. Decida o que é bom, o que é ruim, você mesmo com a sua família. É você, seu cônjuge, seus filhos, vocês em comunidade é que devem decidir. E aí a gente vai ampliando a esfera normativa. Para o bairro, deve-se decidir o que é bom e o que é ruim no bairro. Daí as associações de moradores. Para a cidade, os cidadãos. Para o país, os eleitores, os brasileiros. Nós é que decidimos o que é bom, o que é ruim. E não nenhum caneco de chorume fundamentalista hipócrita. Está claro isso? Então, nesse texto, não tem nada de Deus proibindo coisa nenhuma. É alguém usando Yahvé para tentar proibir alguma coisa. É a árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim. Adão e Eva não podem ter a experiência, o conhecimento, a autonomia de decidir o que é bom e o que é ruim. Alguém tem que dizer para eles o que é bom e o que é ruim. Adivinha quem? Quem está escrevendo a narrativa. E quem é que quer controlar a cabeça dos escritores no século V, quando esse texto, dos escritores não, dos camponeses, no século V, quando esse texto está sendo escrito? Adivinha? Os sacerdotes do Templo de Jerusalém. Quem está escrevendo essa narrativa? Os sacerdotes do Templo de Jerusalém. Quem é Éden? O Templo de Jerusalém. Quem são os camponeses? Quem é Adão e Eva? Os camponeses, que estão sob o ataque físico e simbólico do Templo de Jerusalém. Até o próximo vídeo. Olha que ainda tem muita coisa pela frente. Tchau, tchau, tchau.